Fala pessoal, Turtle aqui, e hoje eu vou trazer para vocês esse carinha aqui, que é o Cyclone 2, um controle aí que tem um ótimo desempenho, tem bastante recursos e que também é muito bonito. Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bem, para começar então, vamos fazer o unboxing. Ele vem nessa caixa aqui que traz as informações na parte de trás. A caixa eu achei bastante bonita. E logo que a gente abre, a gente acha esse papelão que parece papelão de caixa de ovo. E logo em seguida, logo no primeiro pacote que a gente abre, vai ter esse controle bonitão aí. O GameSir Cyclone 2. No próximo pacote que vem na caixa, vai vir um pacote cheio de informação. Dentro dele vai ter o dongle, que vai estar servindo aí para conexão do controle. E também vai ter ali manual, um folder da empresa e um adesivo que eles enviam. E por fim, o que vem é o cabo de carregamento, sendo um cabo USB-A para USB-C. Falando aqui da estrutura do controle, ele é um controle bem leve, tendo aí 230 gramas. E falando um pouco da construção dele, ele é um controle que lembra a ergonomia dos controles de Xbox. E aqui nas alças, ele não tem acabamento emborrachado, porém ele tem um plástico que fica muito confortável na mão, por ele ser texturizado. Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui ó, dá pra ver que tem essas bolinhas aqui ó, que acabam ficando bem presas na mão, então se a mão estiver suando ou algo assim, o controle não vai deslizar. Sem mencionar que a textura que fica aqui fica bem agradável quando você está segurando o controle da forma correta. Vindo aqui para os gatilhos desse controle, ele é um gatilho que tem Hall Effect, então vai dar uma durabilidade bem maior para os gatilhos, e além de ter essa funcionalidade do gatilho padrão, que ele tem toda essa liberdade aqui de movimento, você também pode deixar ele com clique. Então aqui ele altera para um switch e ele fica um botão clicável. O que é ótimo para jogos de FPS, por exemplo. E se você não gostar da função, você pode vir aqui, voltar e daí volta a ser um gatilho normal. Ainda aqui na parte da frente do controle vamos ter aqui o RB e o LB. E também aqui na parte da frente vamos estar tendo a conexão tipo C para estar carregando o controle via cabo. E aqui vamos ter essas duas aberturas aqui para o encaixe de suporte de celular. Porque esse carinha aqui, além de ter a conectividade com o Nintendo Switch e com o PC, ele também conecta em iOS e Android. E além de todas essas conexões, esse carinha aqui tem bateria de 800 mAh, o que garante aí de 8 a 12 horas de gameplay constante, o que vai depender muito do uso de LEDs que você aplicar nele. Vindo aqui para a parte de cima do controle, ele tem esse design bem bonito aqui. Esse aqui que eu peguei é na versão preta, mas ele também tem a versão branca com dourado, vou estar deixando uma foto aí para vocês. E uma coisa que é bastante surpreendente nesse controle é que os botões dele aqui são cliques com switches, então não é aquele botão padrão, é um clique mais suave, um clique mais firme e tem um sonzinho de switch também, então esse aqui é o som deles. Então é um som muito bom. O D-pad aqui dá uma impressão que é um D-pad de um controle muito mais premium do que esse aqui é, e ele também aparenta ser cliques por switches. Vindo aqui para a parte de cima, aqui nós vamos ter um botão de menu, aqui nós vamos ter um botão para tirar prints, e aqui um botão para alterar entre janelas. E aqui no meio temos o botão que vai ligar e também fazer a indicação de qual tipo de conexão que o controle está. Se ele vai estar em conexão 2.4 GHz, Bluetooth ou via cabo. Aqui na parte de baixo vamos ter um botão de menu, então é um botão que você consegue clicar e alterar algumas funções no controle sem necessidade de utilizar o software do controle. Aqui na parte de trás dele vamos ter aqui dois botões bem grandes que servem para você conseguir programar eles para ter outras funções além das funções diretas aqui do controle. Isso aqui lá no software vai ficar mais fácil de entender, mas aqui, quando você segura o controle, basicamente esses dois dedos aqui ó, são os que vão clicar nele. E por ser um botão bem grande, não vai ter problema do seu dedo escapar aqui na hora de clicar nele. Bem, e se vocês perceberam, aqui na parte de baixo tem a parte de carregamento em dock, e sim, isso acontece porque esse controle tem dock de carregamento, mas ele é vendido em duas versões, uma com e uma sem a dock, então eu peguei a versão sem a dock, porque eu não queria pagar mais, né, a versão sem a dock acaba saindo um pouco mais barata, e eu não senti necessidade de pegar ela, embora eu tenha achado ela muito bonita. Vou estar deixando uma imagem aí para vocês de como que ela é. E vindo aqui para a parte de baixo, a gente vai ter ainda uma conexão P2, que serve aí
para você estar conectando um fone de ouvido e também um microfone, o que é muito bom se você vai jogar mais distante do seu computador e às vezes o headset é com fio e não alcança, ou às vezes o sem fio dá algum tipo de problema. Então ele tem aqui esse suporte aí para fone e microfone, que é muito bom. Falando agora dos analógicos desse carinha aqui, esses analógicos aqui, como ele imita aqui o modelo do controle da Xbox, eles ficam aqui numa posição muito boa, particularmente eu acho esse modelo aqui de controle mais confortável do que o modelo de PS5 ou PS4, e uma coisa muito interessante desses analógicos é que eles não vão ter drift, porque esses analógicos aqui, eles contam com a tecnologia TMR, que basicamente é uma evolução do Hall Effect. E agora, aproximando mais aqui para vocês, em torno do analógico, dá para ver que ele tem esse anel aqui, ó, contornando, que fica entre o analógico e entre a carcaça do controle. Isso aqui serve justamente para quando você faz esses movimentos aqui, ó, que acabam batendo do lado, não danifiquem nem a carcaça e nem o analógico. Então isso aqui também acaba servindo como uma camada de proteção a mais aí para preservar a vida do seu analógico. E indo para os cliques dos analógicos, eu achei eles bem silenciosos. Vou mostrar para vocês o som. Então esse aí é o som, achei bem silencioso e curti demais esse controle aqui, principalmente por essa questão do TMR nos analógicos. Então ter drift aqui vai ser praticamente impossível. Bem, e quando ligamos o controle, ele vai ter todo esse show de LEDs aqui, ele vai ter os dois LEDs aqui nas alças do controle, vai ter aqui um LED indicador de modo, e aqui também vai ter um LED em volta da logo da GameSir, e também é o botão que vai fazer você trocar o modelo de conexão que você tá. Então aqui o meu, eu já conectei ele em 2.4 GHz, e agora eu vou abrir o software para mostrar para vocês algumas funções desse carinha aqui. E vindo aqui para o software, que eu vou estar deixando o link do software aí na descrição do vídeo, a gente vai se deparar com essa tela aqui, que é bastante completa. Então vindo aqui na primeira parte, a gente vai ter o comando de luzes, aqui é uma parte mais inicial, mas se a gente vir aqui, a gente vai ter uma parte mais completa. Bem, a gente consegue alterar os modos de cores dele, então aqui eu consegui deixar ele todo azul, mas eu posso vir aqui, ó, clicar no 1 e deixar, por exemplo, num vermelho. Aí ele vai mudar ali para um vermelho. Se eu quiser mudar o outro gatilho, eu tenho que ir lá no 3. Aí também, coloco um vermelho e ele muda. E eu posso mudar aqui também essas cores aqui do meio e essa cor aqui de cima também. Então, é só eu escolher aqui o número que representa a orientação dela aqui no controle e consigo alterar a cor dela sem problemas. E outra coisa sobre os LEDs é que a gente pode controlar aqui também o brilho e a velocidade, caso você esteja usando algum desses modos aqui que ficam piscando. Bem, aqui na parte de gatilhos, a gente consegue controlar a zona morta do gatilho, então eu consigo deixar aqui mais ou menos, e eu consigo fazer o teste aqui, ó, clicando no gatilho, ó, conforme eu clico, ele vai mostrar qual é a porcentagem de clique que está indo ali no controle. Então eu consigo alterar ele vindo aqui, ou também mexendo aqui no gráfico. E se eu quiser ir para o outro gatilho, é só eu clicar aqui, ele já altera automaticamente, ó, para o outro gatilho. Então dá para ver aqui, ó, que a sensibilidade é bem boa, ó, eu consigo ter uma precisão bem boa, ó, subindo aqui devagar, ou subindo bem mais rápido aqui, tendo essa precisão aqui de gatilho e também tendo um controle melhor da zona morta dele. Bom, aqui na parte do meio vamos ter uma taxa de atualização de resposta, então eu recomendo sempre deixar em 1000, mas caso você queira economizar muito a sua bateria, pode deixar em 250 que vai melhorar um pouco a autonomia desse carinha aqui. Bem, aqui embaixo vamos ter como mudar também a zona morta dos analógicos, então vindo aqui para a parte mais avançada dele, aqui ó, se eu movo aqui, eu consigo ter um controle de quanto que eu estou movimentando ali no software o meu analógico, consigo fazer isso tanto pro esquerdo quanto aqui pro direito, então ó, consigo ter os dois controles aqui ó, do analógico, e aqui eu consigo mudar aqui a parte que eu quero ter mais sensibilidade ou não em cada analógico. Bem, aqui na parte de cima vamos ter uma parte de movimentos, isso aqui é mais voltado para jogos do Nintendo Switch que possuem essa funcionalidade, então aqui os meus analógicos eles só estão se movimentando quando eu estou mexendo neles, porque eu deixei essa função de ativar o movimento dele desativada. Então aqui quando eu ativar eu consigo deixar o controle fazendo um movimento só pelo giroscópio do controle, sem necessidade de mexer o analógico. Então deixa eu colocar aqui no modo que ele fica sempre ligado, ó. E quando eu deixo o controle em 0, ele fica em 0. Mas caso eu estivesse jogando um jogo que precisa de movimento e eu movo aqui o controle pro lado, ó, ele vai mover o analógico pro lado, ó, pros dois lados, para cima e para baixo. Então ele tem essa funcionalidade de movimento também, que eu sei que é bem implementada nos jogos ali de Nintendo Switch.
mas eu particularmente não jogo, então não jogo esses jogos, então eu deixo ele aqui desativado. E vindo aqui para a última parte, a gente vai ter a parte de mapeamento de botões. Então aqui a gente tem todos os botões do controle e a gente consegue remapear qualquer um desses botões, inclusive aqueles botões lá de baixo, que são esses dois botões aqui, né, que a gente consegue clicar, esse e esse. Então se eu clico aqui, eu consigo ter controle que eles são o L4 e o R4, mas eu posso clicar neles aqui e colocar qualquer outra função nele. Então eu consigo vir aqui numa configuração mais avançada e colocar, por exemplo, um botão do teclado, posso fazer alguma configuração de macro, consigo também colocar algum botão que já tenha no controle, algum botão do mouse, e também consigo colocar funções como aumentar o volume, abaixar o volume, alguma função de seta, algum número. Então é só eu colocar nele e basicamente eu programo esse botão para ser o botão que eu quiser. É uma função muito útil, que pode ajudar muito aí em alguns jogos, às vezes você quer colocar algum item a mais nesse botão aqui, então é um botão que ajuda bastante, tanto esse aqui quanto esse aqui. Bom pessoal, então pra estar aqui mostrando um pouquinho desse controlezinho aqui pra vocês, vou estar jogando aqui um pouquinho de Forza. Eu já tenho jogado ele há bastante tempo com esse controle aqui, mais ou menos uma semana aí, e o controle me atendeu super bem, muito confortável, não senti delay em nenhuma parte, todos os botões aqui respondendo muito bem, então gostei bastante do controle. Aqui, como vocês podem ver, ele tá funcionando em 2.4 GHz, que foi como eu joguei todas as vezes, e gostei bastante. Vou estar tentando fazer um drift ali, ó, vocês podem ver que tem uma área de drift ali na frente, e assim, minhas habilidades são bem duvidosas, tá? Mas vamos tentar aqui fazer uma coisa legal pro vídeo, mas já adianto que talvez não seja tão boa. Ó, aqui ainda consegui ir bem, ó. Aqui tem uma curva mais suave, não precisa fazer drift, mas aqui já é mais fechadinha, ó. Até que estamos indo bem, ó. Opa, vamos sair da pista aqui? Não saímos, mas também freamos tudo que dava. Aqui tem uma curva legal, vamos ver se eu consigo fazer um drift legal, só vou rodar. Ai, quase eu rodei. Tá, deixa eu ver, acho que eu tinha que ter passado por dentro da bandeira, né? Vamos ver aqui, aqui já estamos no final. E ó, 46 mil pontos, vai, não é o melhor, mas tá bom, né? Mas falando um pouco aqui do jogo, gostei bastante aqui de usar o controle, tá? Me atendeu super bem. E deixa eu fazer essa curva aqui e vou bater, quer ver? Não bati. Eu ia pra lá, mas agora eu vou pra cá também. Estratégia. E bom, pessoal, basicamente esse foi o vídeo de hoje. Me falem aí o que vocês acharam do controle, se vocês acharam que é um controle bom, se vocês têm. Me contem também qual controle vocês utilizam aí, porque quem sabe esse controle não aparece aqui no canal no próximo vídeo. E eu gostei bastante do controle, tá? Ó, outra área de drift. Então, bora fazer uns drift e já batemos em tudo aqui. Me contem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram do vídeo, deixem um comentário, sério, eu adoro ler o comentário de vocês. E rodei na pista. Mas o vídeo de hoje é basicamente isso, galera. Muito obrigado aí a todo mundo que ficou até o final, sério, não é todo mundo que chega até o final, então muito obrigado a vocês aí que ficaram até aqui. Deixem o like se curtiram, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, e no vídeo de hoje eu me despeço. Muito obrigado e valeu!